realizada a primeira audiência do suposto serial killer acusado de matar mulheres em Goiânia. Data Center passa por reforma e Tribunal de Justiça recebe nota máxima em boas práticas de tecnologia da informação. Presidente do TJGO assume o governo do estado de Goiás. Em nosso estúdio vamos receber a juíza Célia Regina Lara. Ela vai falar sobre os desafios do magistrado no entorno de Brasília. Tudo isso e muito mais agora na sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana. O suspeito de cometer vários assassinatos de mulheres em Goiânia foi interrogado sobre a morte de uma delas. O caso teria acontecido em junho do ano passado. O crime foi um dos 29 assassinatos confessados por ele. Tiago Henrique Gomes da Rocha participou da primeira audiência de instrução preliminar designada pelo juiz Eduardo Pio Mascarenhas. Esta foi a primeira fase do processo na ação penal proposta contra o suposto serial killer de Goiânia. A oitiva foi realizada no plenário do Tribunal do Júri da capital, localizado no Fórum Heitor Moraes de Fleury. Foram ouvidas testemunhas convidadas pelo Ministério Público e pela defesa do suspeito sobre o assassinato de Rosirene Gualberto da Silva. Segundo a investigação, ela foi morta com um tiro no peito. A polícia demonstrou que a bala saiu da arma do vigilante. O suspeito está preso desde outubro do ano passado. Na época, ele confessou a morte de 29 pessoas. Uma das testemunhas que deram depoimento foi a irmã de Rosirene, que estava com a vítima e presenciou o crime. A funcionária de um bar que seria frequentado por Tiago também foi ouvida e afirmou que tinha medo do comportamento dele. O suspeito, que permaneceu sob forte segurança durante toda a audiência, foi interrogado pelo juiz Eduardo Pio Mascarenhas, da primeira vara criminal de Goiânia. Tiago alegou não se lembrar de tudo o que aconteceu no momento, mas que sabe que bebeu antes de encontrar Rosirene na rua. De acordo com o suspeito, uma voz demoníaca fazia com que ele cometesse os crimes. Saí de casa e fui para um bar. Fui tentar esquecer o sentimento ruim que eu tenho, né? Através da bebida. E bebi bastante. Saí de lá, fui para casa. Tinha uma voz dizendo para mim praticar um crime. A defesa de Tiago alega que o suspeito teria dúvidas sobre o que estaria fazendo ao supostamente cometer os crimes. Durante a audiência, as advogadas pediram que fosse realizado um exame de sanidade mental, o que foi aceito pelo juiz. Com isso, o processo fica suspenso até que os resultados sejam obtidos, o que deve durar cerca de 45 dias. Se porventura esse exame for cumprido nesse prazo, tá? Abre-se vista para alegações finais, aí profere a decisão. Se for pronúncia, que é a decisão intermediária remetendo o processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, e não houver recurso em sentido estrito, esse processo ele é julgado de forma rápida. Imagino, talvez 60, 90 dias. Se houver recurso, aí o processo vai para o Tribunal do Júri e demora mais um pouco. Segundo o juiz, o exame será feito por uma junta médica do Tribunal de Justiça. Para o Ministério Público, não há dúvidas de que o suspeito é o autor do crime. Os depoimentos testemunhais foram excelentes na fim de confirmar as provas periciais que tinham sido produzidas. Especialmente o depoimento do delegado de polícia, o Dr. Fábio, que foi conduziu as provas periciais, e também o depoimento da Rocilda, quanto à dinâmica dos fatos e ao retrato falado e ao reconhecimento do acusado. Então isso foi muito importante para a formação da convicção da acusação. Eu saía para descarregar minha raiva, só isso. O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás divulgou a equipe para o biênio 2015-2017. O desembargador Leobino Valente Chaves anunciou a equipe do primeiro escalão de sua administração. O diretor-geral será Estênios Lacerda Bastos. O diretor do Foro de Goiânia será o juiz Wilson Dias e o secretário de Gestão Estratégica Luiz Maurício Bessa Scartesini.
Os 3 juízes auxiliares da presidência serão Reinaldo Alves Ferreira, Felipe Vaz de Queiroz e Sebastião de Assis Neto. A secretária-geral da presidência será Angélica Ramalho Bezerra. A sessão solene de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está marcada para o próximo dia 1º de fevereiro. E chegou a hora de tirar dúvidas sobre o direito do consumidor. O tema de hoje é sobre garantias e troca de produtos. Está no ar o quadro Fique Atento. Um produto pode ser trocado mesmo que não tenha problemas, apenas em caso de insatisfação ou repetição de presente? Veja o seguinte, no caso de mera insatisfação, nós não podemos dizer que ele pode ser trocado, porque, segundo a nossa Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E não há nenhuma lei que determine, que obrigue as empresas a trocarem os produtos que foram comprados. Na verdade, no caso de entrega de um presente que já foi repetido, nós podemos entender isso como uma relação de consumo e nessa relação de consumo esse produto seria considerado viciado porque não atenderia aos fins a que ele se destinava. Isso é uma descrição de vício. Então, nesse caso de repetição, nós poderíamos considerar, sim, que esse produto deveria ser substituído. Em verdade, o que nós temos que ter bem claro é que a obrigação de substituição só aparece quando há algum tipo de vício. A gente tem a mania de confundir vício com defeito. Vício é alguma imperfeição que não permita que o produto seja usado regularmente, que impeça a utilização do produto, que diminua o seu valor ou que de alguma forma não corresponda àquilo que foi anunciado a respeito desse produto. Se tiver alguma dessas situações, o consumidor tem o direito à substituição. O produto que apresentou defeito dentro do prazo de garantia deverá ser trocado ou consertado pela loja? A lei garante aos fornecedores o direito de exercer essa função de reparar esse produto no prazo de 30 dias. De acordo com o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, quando o consumidor constata algum problema grave num produto, ele pode procurar o fornecedor e conceder a ele o prazo de 30 dias para que esse problema seja reparado. Caso o problema não seja reparado, aí sim o consumidor tem direito a uma dessas 3 hipóteses: ou a substituição do produto por outro em perfeito estado de conservação, ou a rescisão do negócio com a devolução do dinheiro para o consumidor e do produto para o fornecedor, ou o abatimento proporcional do preço. Isso só foge dessa regra aqueles casos em que a substituição das partes viciadas foi impossível. Por exemplo, você compra um perfume, o perfume não tem cheiro nenhum, só tem cheiro de álcool. Como é que o fornecedor vai poder consertar isso? É impossível que ele faça isso, né? Nesses casos, então, você já pode exigir imediatamente que haja uma dessas 3 hipóteses, ou a substituição, ou a devolução do dinheiro, ou o abatimento proporcional do preço. Produtos comprados em promoção podem ser trocados? Se o fornecedor informar precisamente ao consumidor, olha, esse produto aqui eu vou vender sem possibilidade de troca, porque ele é uma ponta de estoque, eu não tenho como trocar, e o consumidor estiver totalmente consciente disso quando fizer a troca, ele depois não vai poder agir de má fé para buscar a substituição desse produto. Agora, pura e simplesmente dizer, eu não troco esse produto porque ele está em promoção, não pode acontecer. O fato dele estar em promoção não retira dele a qualidade de um produto enquanto uma relação de consumo. O que não pode acontecer é o consumidor, por exemplo, comprar um produto que está na promoção por R$100, depois querer trocá-lo quando acaba essa promoção pelo valor de R$200, que seria seu valor normal. Num caso como esse, o que pode acontecer é o abatimento desse valor que foi pago pelo consumidor para que, se ele quiser trocar por outro igual, ele complemente o valor. Ou então para que ele troque por outro do valor equivalente àquilo que ele pagou por aquele produto que estava em promoção. E a seguir, Data Center passa por reforma e Tribunal de Justiça recebe nota máxima em boas práticas de tecnologia da informação. Voltamos já. Confira agora algumas decisões importantes tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Aplicada a medida socioeducativa a adolescente que filmou e divulgou execução em redes sociais.
A juíza Célia Regina Lara sentenciou um menor a 3 anos de internação por ter cometido ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado contra uma vítima, também adolescente. O fato ocorreu no dia 22 de novembro do ano passado e teve repercussão nacional. A audiência, realizada no dia 2 de janeiro em Leopoldo de Bulhões, foi necessária para a conclusão da instrução processual e sentença, em razão da proximidade do esgotamento do prazo da internação provisória, que havia sido decretado em novembro de 2014. Motorista que avançou em sinal amarelo é condenado. O motoqueiro José Florencio de Azevedo, de 63 anos, se chocou contra um carro que acelerou no sinal amarelo e avançou no cruzamento. Por causa do acidente, o idoso feriu gravemente a perna e ficou com invalidez permanente. O motorista do veículo que provocou a colisão, bem como o proprietário do automóvel, foram condenados a indenizar a vítima em R$20 mil, dividido igualmente entre danos morais e estéticos. A sentença é do juiz Lázaro Alves Martins Júnior, da Primeira Vara Civil e da Infância e Juventude da Comarca de Ceres. Escola terá que indenizar aluno que foi vítima de discriminação pela professora. A Escola Associação de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás terá de indenizar um aluno em R$15 mil por danos morais. A criança foi vítima de discriminação por parte de sua professora, em razão de sua dupla nacionalidade. A decisão monocrática é do desembargador Walter Carlos Lemes, que manteve sentença do juízo da 2ª Vara Civil de Valparaíso de Goiás. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebeu nota máxima em boas práticas de tecnologia da informação. Acompanhe. O relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça é referente ao ano de 2014. Na classificação, Goiás se destacou e praticamente dobrou a nota em relação a 2013. De 9,89 passou para 18,71 de um total de 20 pontos. O resultado coloca o TJGO entre os 7 tribunais melhores pontuados no Brasil nesse quesito. O nosso foco principal nessa gestão foi avançar em 2 aspectos. Um aspecto relacionado à automação dos sistemas, melhorar tanto no avanço dos sistemas e na automatização disso, que isso fique, que não dependa tanto do manual, do operador, né? Que as máquinas e os sistemas consigam funcionar por si só, que o número de serviços disponíveis do Poder Judiciário na internet fiquem maiores e melhores, que a gente consiga servir a população, o cidadão, sem precisar dele vir aqui buscar esse recurso. Então o nosso foco foi tanto nessa parte de automação de sistemas, quanto na parte de governança, aplicar as melhores práticas no mundo em tecnologia aqui no Poder Judiciário. Na classificação geral, o Tribunal de Justiça do Estado foi o 16º colocado entre os demais tribunais do país e com resultado avaliado como satisfatório. A menor nota foi atribuída à quantidade de servidores na área de tecnologia da informação. Contudo, com a homologação do concurso público unificado promovido em outubro de 2014, a expectativa é que esse ponto seja em breve solucionado. Para o diretor de informática do TJGO, o resultado demonstra a preocupação da gestão atual em melhorar as condições de trabalho e investir no serviço. O desembargador Ney fez o concurso. Aprovamos 18 funcionários, mas os 18 não entraram nessa classificação do porte. Se tivesse entrado os 8 nessa classificação, nós estaríamos entre os melhores em tecnologia da informação nesse relatório do CNJ. E um fator que contribuiu para que o TJ recebesse essa classificação foi a reforma do Data Center. Confira. O Conselho Nacional de Justiça classificou o TJGO entre os 7 tribunais com melhores práticas de tecnologia de informação. A automação do sistema foi um dos fatores que contribuiu para que essa nota aumentasse. Em um ano, todo o equipamento de comando de comunicação foi reformulado. Hoje ela nos fornece informações com relação à temperatura, à umidade, se há presença de líquido ou não dentro da sala-cofre, se há presença de fumaça ou outros tipos de partículas dentro da sala-cofre que comprometam o funcionamento dos nossos equipamentos dentro desse ambiente. O que antes ocupava espaço e gastava energia foi consolidado em um único ambiente. Estes caixotes, chamados racks, são responsáveis pelos comandos de comunicação e concentram mais de 160 máquinas virtuais.
Tais máquinas recebem informações e possibilitam acesso aos dados de todas as comarcas do estado. A consolidação de todo o material nesta sala-cofre economiza cerca de 3 milhões de reais ao TJ. O Tribunal de Justiça tem uma peculiaridade de possuir um sistema 100% centralizado para trazer economia para o judiciário. Poucos tribunais no país têm esse tipo de centralização. Isso baixa bastante o custo de informatização. Para você ter uma noção, a gente começou um processo de concentração de equipamentos, consolidação de equipamentos servidores há mais ou menos 5 anos e conseguimos concluir isso aí há aproximadamente 2 anos. Nesses 2 anos, isso trouxe uma economia de pelo menos 3 milhões de reais. A informática centralizada é o grande diferencial do Tribunal de Justiça. Aqui nesta sala, por exemplo, todos os dados, equipamentos e sistemas estão armazenados para garantir a qualidade do serviço. Somente servidores autorizados têm acesso à sala-cofre. Com câmeras de monitoramento e controle de acesso biométrico e cartão de dupla checagem, cerca de 12 pessoas têm permissão para entrar aqui. Qualquer mudança detectada pelas máquinas virtuais é emitida para a central de controle. Ao todo, cerca de 1.300.000 processos ativos ou arquivados estão armazenados de forma eletrônica no local. Outros 7 milhões estão de forma física. Todo o esforço nosso da diretoria de informática é no intuito de preparar bem uma infraestrutura, ter uma condição de trabalho nesse volume de sistemas e de automação desses sistemas para que consiga responder a contento. Do lado de fora, um gerador fornece energia ininterrupta para que o sistema opere mesmo com queda. A capacidade de processamento sustenta o serviço por cerca de 5 anos, além de consolidar outras aplicações. Um investimento objetivo que visa a melhoria do serviço e a satisfação do usuário. Nós fizemos uma análise e um cálculo para chegar no nível de projeção de evolução de sistemas, que esse ambiente que nós adquirimos agora em 2014 suporta a evolução de sistemas em 5 anos do Poder Judiciário. Ou seja, daqui para 5 anos esse ambiente consegue responder o volume de sistemas. Então, que venha o PJE, que venha novos sistemas, esse ambiente está preparado para isso. E veja agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Dia 23 de janeiro, às 10 horas da manhã, será entregue a reforma do Fórum de Piracanjuba. Dia 30 de janeiro, será inaugurado o novo Fórum de Santa Cruz de Goiás. No próximo bloco, a agenda judiciária recebe a visita da juíza Célia Regina Lara. E ainda, o presidente do TJGO assume o governo do estado de Goiás por 5 dias. Voltamos já. E chegou a hora do quadro Justiça em Foco. Hoje no quadro Justiça em Foco recebemos a juíza Célia Regina Lara. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre o trabalho do magistrado no entorno de Brasília. A doutora tomou posse em janeiro em Águas Lindas, né, doutora? Em dezembro eu tomei posse como magistrada no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Fui designada para Águas Lindas como juíza substituta em 7 de janeiro do corrente ano. Fiquei como juíza substituta em Águas Lindas até o dia 10 de setembro, quando fui promovida para a comarca de Cocalzinho, mas continuo respondendo por Águas Lindas, pela primeira vara civil, infância e juventude, família e sucessões. Doutora, são cerca de 20 municípios que fazem parte ali do entorno de Brasília. Sabemos que é uma região complicada, né, principalmente por conta da violência. Como é a atuação do magistrado nessa região? O que a senhora tem tido de experiência? Quais são as principais demandas por lá? São entre 20 e 22 municípios que constituem essa micro-região do entorno. É uma região com um alto índice populacional. São algumas cidades chamadas dormitórios, em que a maioria das pessoas saem para trabalhar durante o dia no Distrito Federal e regressam para casa à noite. É uma região economicamente não muito favorecida, uma ausência de políticas públicas muito grande, o que gera também
a falta da prestação de serviços públicos adequados. Por exemplo, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, o que, por consequência, traz um alto índice de ato infracional em relação aos adolescentes e também um alto índice de criminalidade. O Poder Judiciário está presente em todos esses municípios, todas essas comarcas. A atuação do Poder Judiciário é efetiva. Os meus colegas de todas essas regiões trabalham com empenho para a gente tentar minimizar essa situação. Um exemplo que a gente pode dar sobre essa atuação do magistrado foi a interdição de um abrigo, né, doutora? É um problema grave que aconteceu na região e que o judiciário correspondeu, né, ao que é a expectativa da população. Isso. Nesse semestre, nós tivemos a interdição, o cumprimento de uma decisão. Já havia uma decisão para parar, né, cessar o funcionamento de um possível abrigo de doentes mentais e de idosos em Águas Lindas, chamado Casa de Davi. Essa decisão não tinha sido cumprida, houve denúncias de tortura, a juíza da Vara Criminal de Águas Lindas respondeu prontamente. Há uma ação em tramitação nessa primeira vara civil, houve cumprimento dessa decisão, houve determinação do município para assumir, né, a responsabilidade e a gestão do abrigo e devolver essas pessoas para seus familiares e terem um tratamento adequado. Foi uma ação que em 24 horas desencadeou todas essas providências por parte do Poder Judiciário. Hoje, das 57 pessoas que estavam, né, acolhidas nesse abrigo irregular, diga-se de passagem, somente 4 ainda estão sob responsabilidade do município, que não foi identificado nenhum parente próximo para recebê-los. Então, o município está providenciando um local adequado para a transferência dessas pessoas. Doutora, outro ponto que a gente pode destacar é em relação à adoção de crianças que sofrem violência doméstica. Como é que está o trabalho do Judiciário em relação a essa questão? Eu vou destacar a experiência da Vara da Infância e Juventude de Águas Lindas. Nós temos um abrigo chamado Casa de Moisés, em Águas Lindas. Hoje temos cerca de 38 abrigados. Crianças recém-nascidas de 17 dias de vida até 17 e adolescentes de 17 anos. Muitas dessas crianças e adolescentes foram vítimas de abusos sexuais, de crimes contra a dignidade sexual, violência doméstica. Então, o Poder Judiciário, nesse semestre, na Casa de Moisés, já conseguiu devolver para as famílias de forma segura de 18 a 20 crianças. E ainda restam nessas 38 que o Poder Judiciário e todos os servidores, com a contribuição de servidores, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, conseguem, né, de uma forma bem responsável, colocar essas crianças ou na família natural, de uma forma segura, ou na família extensa, ou ainda, quando é impossível, né, viabilizar uma adoção. Nós tivemos a adoção do pequeno Guilherme, que foi deixado num hospital público do Distrito Federal, a mãe de Águas Lindas, e em menos de 5 dias a família, que são os pretensos adotantes, que são pessoas que já estavam previamente cadastradas desde o ano de 2005, a criança já foi entregue de forma segura. O que a gente preza é a segurança, a felicidade, o bem-estar da criança. Nós realmente entendemos, eu e os meus colegas e os servidores das varas de infância, que a criança, o interesse da criança é prioritário em qualquer situação. Tá certo, doutora Célia Regina, obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Nos próximos dias, juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás comemoram aniversário. Confira a lista. Aloísio Martins Pereira de Souza, dia 17, comarca de Jandaia. Eduardo Pérez Oliveira, também dia 17, comarca de Fazenda Nova. Gustavo Braga Carvalho, também dia 17, comarca de Itaberaí.
Henrique Santos Magalhães Neubauer, dia 18, comarca de Padre Bernardo. Sebastião Luiz Fleury, também dia 18, juiz substituto em 2º grau. Coraci Pereira da Silva, dia 19, comarca de Rio Verde. Nicomedes Domingos Borges, dia 20, desembargador. Presidente do Tribunal de Justiça assume o governo do estado de Goiás por 5 dias. Confira. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Hélio de Souza, ocupou o posto desde o dia 8 de janeiro, data em que Marconi Perillo se ausentou por viagem. Há 5 dias do retorno, o político transmitiu o cargo ao desembargador em solenidade realizada no hangar do estado. Senador do excelentíssimo senhor desembargador Ney Teles de Paula. Para o democrata, o nome de Ney Teles de Paula é o mais indicado para ocupar o mais alto cargo do executivo. Através desse ato, manifesta um desejo do governador Marconi Perillo que a gente simbolizasse a harmonia entre os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. E com certeza, para todos que acompanham esse ato e para todos aqueles que tiveram oportunidade, há realmente um respeito e uma harmonia. E isto, por si só, nos dá orgulho de participarmos de todas essas atividades e desejar ao nosso governador em exercício, Ney Teles, que tenha sucesso e que possa também ter a mesma oportunidade que eu tive. De datilógrafo a governador. Natural de Piracanjuba, Ney Teles de Paula é magistrado há 36 anos, mas antes de partir para o judiciário, o atual presidente do TJGO foi servidor do Palácio durante 8 anos, de 1971 a 1979. Na época em que ingressou no curso de Direito na Universidade Católica de Goiás, ele trabalhou como datilógrafo na assessoria especial no Palácio das Esmeraldas, no governo de Leonino Caiado, entre 1971 e 1975. 44 anos depois, o presidente volta ao Poder Executivo e ressalta o simbolismo pessoal de ser governador interino. Eu recebo essa incumbência, como uma honraria para o judiciário, muito mais do que para a minha pessoa. Até porque já é uma tradição, Outros colegas, desembargadores que passaram pela presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, tiveram essa oportunidade e sempre com essa elegância, com que o desembargador, o governador Marconi convidou. Eu recebo como um simbolismo de respeito, entre as instituições principais, os 3 poderes. Durante o tempo de governador interino, quem ficou à frente da presidência do Tribunal de Justiça foi o desembargador Carlos Escher. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e a gente se encontra no próximo programa.